Fala, fala meu cabeçudinho, seja bem-vindo a mais um vídeo. O palpite da nossa entrada do dia aí da Champions League bateu com muita tranquilidade, né, no jogo do Barcelona contra a equipe do Borussia Dortmund. O Barça goleou a equipe do Borussia e a minha análise foi para mais de 5.5 defesas de goleiro, que bateu sobrando. Tivemos 9 defesas no jogo. Para hoje aí vou trazer as análises dos jogos desta quinta-feira, 4 jogos da Europa League e o jogo do São Paulo pela Libertadores da América. Então vem junto comigo, análise do cabeçudo para vocês para os jogos desta quinta-feira. Vamos começar com o jogo aí da Liga Europa, porque temos a equipe do Bodo Glimt jogando em casa contra a equipe da Lazio. A Lazio, que fez uma ótima Liga Europa aí, joga contra o Bodo Glimt, que é sempre um time que traz dificuldade para os seus adversários nas competições europeias. Bodo Glimt marcou gols em 100% dos últimos 10 jogos. A Lazio não perdeu 8 das últimas 10 partidas. E nos jogos do Bodo Glimt tivemos mais de 2,5 gols em 80% dos seus jogos. Qual é a análise do cabeçudo para essa partida? Ambas as equipes marcarem pelo menos um golzinho, com a odd aí de 1.70, jogo válido pela Liga Europa. Para mais um jogo de Liga Europa, temos a equipe do Rangers jogando em casa contra a equipe do Atlético Bilbao. O Bilbao, que é especialista nessa competição, só que vai enfrentar uma boa equipe, tá? A equipe do Rangers vem em evolução cada vez melhor. E assim, ó, o time ele tem boas chances, tá? A odd paga aí para 3.50, beleza? O time vem sofrendo gols, mas eu falo que o time vem numa evolução nas competições europeias. É um time que dá trabalho até mesmo quando joga a Champions League. O time aí, mais de 1.5 gols nos últimos 9 jogos, pelo menos um gol no primeiro tempo nas últimas 7 partidas. Bilbao não perdeu nos últimos 5 e não perdeu 8 dos últimos 10 jogos. O que é que eu espero para essa equipe do Rangers? Isso muito baseado nas estatísticas do que eu já acompanhei desse time. É um time que costuma marcar muitos escanteios. E a minha análise são mais de 3.5 escanteios para a equipe do Rangers no jogo. Ou seja, eu independo do resultado da partida, de quantos gols vai sair. A única coisa que eu busco é mercado de escanteios, ter mais do que 3.5 cantos para a equipe da casa. O melhor cenário de todos, o Bilbao sair vencendo, porque aí o Rangers vai ter que sair ainda mais para o jogo. Então, mais de 3.5 escanteios para o time da casa é a análise do cabeçudo para essa quinta-feira. Temos aqui a equipe do Lyon enfrentando a equipe do Manchester United. Jogo duro, hein? Jogo aí, ó. Olha as odds como estão equilibradas. O Lyon pagando 2,55, o United pagando 2,75. Agora dá uma olhada aqui com calma nesses números da equipe do Lyon. Marcou 2 ou mais gols nos últimos 10 jogos, em 100% das últimas 10 partidas. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 10. Marcou 1 ou mais gols no segundo tempo nos últimos 10. Teve mais de 2,5 gols em 90% dos últimos 10 jogos. E joga contra o Manchester United, que sinceramente vem mais uma temporada patinando. Qual é a minha análise para esse jogo? Lyon para vencer, empate anulando a operação. Como é que funciona? Se o Lyon vencer, a gente bate a nossa operação com odd de 1.80. Se der empate, o dinheiro é devolvido. Se der o Manchester United, aí realmente é red, não tem o que fazer. Mas para esse jogo de Lyon e United, a minha análise é que o Lyon saia vencedor e ainda com a proteção do empate anulando a operação. O nosso último jogo de Liga Europa, temos a equipe do Tottenham, que está fazendo uma péssima temporada, nessa temporada 2024/25, jogando contra a equipe do Eintracht Frankfurt. Tottenham levou 1 ou mais gols em 100% das últimas 8 partidas. Aí você vem para a equipe do Eintracht Frankfurt, levou 1 ou mais gols em 90% das últimas 10 partidas. Temos duas equipes que são boas em fazer gols, porém têm defesas muito precárias, que têm tomado gols aí em quase todos os seus jogos. Qual é a minha análise para esse jogo? Ambas as equipes marcarem ou sofrerem pelo menos um golzinho no jogo, com odd de quase 60%. Galera, aqui tá gritando para ambas marcam, né? Para duas equipes que tomam muitos gols, tanto a equipe do Tottenham contra a equipe do Eintracht Frankfurt, e minha análise é essa para vocês. Encerrando com chave de ouro a nossa quinta-feira, temos a equipe do São Paulo jogando pela Libertadores contra a equipe do Alianza Lima do Peru. São Paulo não perdeu 8 dos últimos 10 jogos, joga contra um Alianza Lima que marcou gols aí em 8 das últimas 10 partidas, porém perdeu o segundo tempo dos últimos 4 jogos e não venceu nenhuma das últimas 4 partidas. Na boa, São Paulo estreou a Libertadores vencendo,
tem tudo para poder fazer a segunda vitória consecutiva na Libertadores e ficar na liderança do seu grupo. A minha análise para esse jogo é uma vitória da equipe do São Paulo no primeiro tempo da partida. Cadê? Primeira metade. Olha que odd interessante para o São Paulo em casa, aqui no Morumbi, vencer o primeiro tempo do jogo contra o Alianza Lima. E detalhe, não precisa vencer a partida. Aqui ele só precisa vencer o primeiro tempo do jogo, odd de 1,85. Achei tão interessante que vai ser a análise do dia, o palpite do dia do cabeçudo. Coloquei aqui uma unidade no valor de 2.000, uma odd de 1,85 para um possível retorno de R$3.700. Toda vez que eu trago a análise do dia, eu falo, galera, joguem com responsabilidade. O jogo é para você se divertir, é para ser um entretenimento e é exclusivamente para maiores de 18 anos. Coloquem isso na cabeça, que isso daqui é pra gente se divertir. Encerrando aí mais um vídeo de análise, hoje trouxe para vocês as análises dos jogos desta quinta-feira. Deixei a análise aí em 4 jogos da Europa League, deixei o palpite gratuito no jogo do São Paulo. Semana tá bem puxada para mim aqui, tá bem... Eu ia dizer quase um palavrão aqui, mas tá bem difícil para conseguir gravar os conteúdos por conta da feira, por conta do evento. Então, assim, muito compromisso, mas o meu compromisso com vocês é sempre maior. Por isso que eu peço para vocês, ó, curtirem esse vídeo aqui, deixar um comentário com o nome assim, final, só para eu saber que você ficou até o finalzinho desse vídeo e valorizou eu ter parado aqui para poder gravar esse conteúdo para vocês, beleza? Valeu, galera, obrigado, gratidão. Amanhã tem vídeo novo. Hoje vai dar Pedro Feitosa.